Bom dia a todos. Tinha o meu atraso aí, mas eu não estava conseguindo. Não. Vocês estão me ouvindo? Sim, pro. Beleza. Só para saber aí, não tem problema vocês ficarem quietinhos aí, não tem problema não. Saber se o som estava saindo. Já começa já. Bom, vamos dar continuidade então. Eu vou terminar intraempreendedor com vocês hoje. Tem 3 ou 4 slides. Aí na sequência eu vou falar sobre networking. E depois tem uma atividade para vocês me entregarem, que é resumo da aula 9 e 10, 9 da semana passada e 10 de hoje, e elaboração de algumas perguntas com alternativa. Aí vocês podem me enviar até o final do dia de hoje. Se sobrar tempo da aula de hoje, vocês podem utilizar para fazer. Estou evitando, inclusive, até o máximo de vocês precisarem ficar depois do horário para poder fazer a atividade. Caso contrário, pois Eu não. não entendi o que precisa entregar. Eu vou falar hoje, eu vou falar. No final da aula eu vou falar. Tá bom. Falando que, qual vai ser a programação de hoje. Eu vou terminar intraempreendedor, depois eu vou falar de network, depois tem uma atividade. Tá? Tá bom. Obrigada. Nada.
Bom, dando sequência ao que nós estávamos falando na semana passada, impactos na inovação do intraempreendedor. O intraempreendedor é alguém responsável por inovar e buscar as melhores formas de desenvolver um produto. Isso faz com que a empresa tenha um aliado importante nesse processo. E ao incentivar essas ações, a empresa transmite uma imagem de apoio para o desenvolvimento de novos projetos e para o debate de novas ideias inovadoras em seus corredores, trazendo para dentro o que há de mais moderno em relação ao mercado. Então, como eu disse semana passada para vocês, tem empresas que fortalecem essas ideias dentro da organização, né? Porque alguém pode trazer uma ideia que seja extremamente importante e isso só traz o crescimento da empresa, né? Relacionado com essas ações de inovação, é claro que quem leva a fama é a empresa e não a pessoa, né? Mas às vezes a pessoa também tem um reconhecimento não tão grande quanto a própria organização, mas ela vai ser reconhecida por alguma coisa nesse processo, né? E aí, diante do que a gente está passando aí nesses últimos dias, né? Ou durante esse tempo, né? Esse período aí já está durando aí quase 3 meses, né? Março, abril, maio, quase 3 meses. Com relação à inovação, não sei se vocês têm visto aí o que as empresas têm feito de novo, né? De inovar, né? Não de ajuda. De ajuda tem muitas empresas ajudando nesse momento. Mas aí, como eu sou fã do LinkedIn, que inclusive eu vou comentar um pouquinho aí na parte de network, eu percebi aí uma das empresas que fez uma coisa bem legal para um dos seus colaboradores, né? A pessoa tá trabalhando home office e aí ela acabou dizendo que estava passando muito tempo sentado numa determinada cadeira que ela tinha em casa, mas a cadeira era para uso doméstico, né? Não para uso profissional, você ficar lá trabalhando numa cadeira desconfortável por um período de 8, 9 horas de trabalho aí, como o pessoal tem aí como eu tenho em alguns dias da semana também, começando cedo e terminando até de noite, né? E aí tem que ter uma cadeira, teoricamente, um pouco mais confortável, porque senão haja as costas, haja perna, enfim. E aí essa pessoa acabou dizendo que não estava se sentindo confortável e que ela precisava comprar uma cadeira um pouco melhor para esse desenvolvimento. Bom, a empresa pegou esse post dele e mandou uma cadeira para casa dele da forma que ele gostaria. Que é uma cadeira gamer, quem é gamer aí sabe. Toda ela personalizada com o nome da empresa e com o nome do colaborador, né? O cara ficou totalmente... Estava lá no post do LinkedIn, uma pessoa que ficou totalmente, extremamente agradecido com uma inovação dentro desse momento de pandemia aí, né? Então as coisas vão acontecendo e eu vou trazendo essas novidades para vocês aí. Mas foi realmente uma inovação, porque qual empresa queria se preocupar com essa situação, né? E a pessoa ficou muito agradecida. Bom, de novo aqui. Por isso, uma ótima forma de incentivar a inovação e o intraempreendedorismo é a criação de programas de aceleração focado em projetos internos dentro da empresa. Então, tem empresa que pode criar projetos internos incentivando esses tipos de programas, né? Então, dependendo do tipo de empresa, quem tem feito muito isso são empresas startups, né? Que ainda estão em desenvolvimento e aí elas buscam um crescimento profissional e aí elas incentivam esses programas de aceleração aí de negócio, claro que retribuindo em alguma coisa aquele que der aquela ideia que pode revolucionar o negócio, né? Mas isso não é prática para todas as empresas não, tá? Tem empresas que extremamente fechadas
e não te dá alternativa nenhuma, a não ser o seu salário e olhe lá, tá? Então, não levem isso como que existe para todas as organizações. Quem mais tem isso, hoje em dia, são empresas de startups e empresas de grande porte. Se você vai trabalhar, por exemplo, numa empresa que é familiar, essa situação de programa de aceleração dificilmente acontece, tá? Porque existe aí um pensamento pelo parte do dono, do sócio, do empreendedor, que quem manda ali, quem conhece isso é ele, né? Eu acredito que nem sempre é assim, mas na prática é dessa forma que funciona. Eles não dão alternativa para ninguém dar opinião no negócio deles. Está funcionando até hoje, eu estou trabalhando assim. Por que vem você e vem falar alguma coisa? Então, faça o seu trabalho direitinho, da melhor forma possível, vou te pagar o seu salário e ponto final. Então, em empresas pequenas e principalmente empresas familiares, esse processo de inovação, ele é extremamente deixado para lá, tá? Não que isso não possa mudar, tá? Isso pode mudar sim, mas não é um processo comum de estar implementando dentro da organização, não. Bom, essa alternativa é um bom caminho para aquelas organizações que não conseguem começar esse processo e desejam estruturar esse incentivo de uma forma eficiente e estruturada. Então, aqui até cabe o que eu acabei de dizer para vocês, né? Mas aí você precisa ter liberdade, você precisa ter apoio, né? Você precisa ter reconhecimento para que todo esse processo de inovação seja implementado dentro da organização. Ou melhor, que você pelo menos seja escutado, né? Porque às vezes você fala, putz, se a empresa fizesse isso aqui, eu acho que ela ganharia bastante dinheiro. Ah, eu vou falar para quem? Não tem nenhum programa relacionado a isso. De repente eu falo, os caras usam a minha ideia e falam que foi eles que fizeram. Tem empresas também que usam dessa artimanha, tá? Ela escuta você falar por algum momento, numa conversa de corredor, num happy hour, numa festinha de aniversário e de repente ela pega aquilo, coloca em prática e nem te dá reconhecimento por aquilo, tá? Então, existe também esses processos. Tem algumas, as grandes empresas têm programas para esse desenvolvimento entre empreendedorismo ou então inovação. Ao criar esses programas, fica mais fácil identificar e incentivar a ação entre empreendedor em potencial, bem como oferecer suporte para o desenvolvimento das ideias. Então, é bem isso que eu estou dizendo, né? A partir do momento que você criar programas, você consegue mapear do início, ter um início, um meio e um fim, aonde você quer chegar e como você vai reconhecer esse desenvolvimento das novas ideias, né? Como estimular, então, uma cultura empreendedora? Agora que a importância do empreendedorismo ficou clara, é necessário falar sobre os caminhos para estimular essas ações. O primeiro passo é criar um ambiente e fazer com que a empresa transmita uma cultura de inovação. Para alcançar esse resultado, o caminho é evitar processos burocratizados e apoiar a criação de ideias e projetos para solucionar problemas. Então, aqui temos partes importantes. Então, o primeiro passo é criar um ambiente e fazer com que a empresa transmita essa cultura de inovação. Então, o que é essa cultura de inovação? É justamente isso que eu estou comentando com vocês. É fazer um programa e deixar todos os colaboradores ou todos os funcionários, como assim for chamado, da importância dessa cultura de inovação, tá? Onde todo mundo que estiver dentro da empresa se sinta participante desse processo, mesmo que algumas pessoas concordem, outras não, para alcançar o resultado esperado, tá? Evitar o máximo de que esses processos, né, esses programas sejam burocratizados. O que seria esses programas ser burocratizados? Não, é que tem que preencher tal planilha, tem que pegar a assinatura de tal pessoa, tem que enviar para tal e-mail. Então, assim, o objetivo do processo empreendedor dentro da empresa e criar esse processo de inovação, dar oportunidade para as pessoas participarem, tem que evitar o máximo de burocratizar, dificultar essa participação, tá? O objetivo disso é uma criação de ideias
para solucionar problemas. Então, esse é o grande objetivo desse processo de cultura intraempreendedora, né? Não adianta também, professor, isso é fácil, como implementar um processo de criação de ideias e cultura de inovação. Pede para a pessoa, faz uma urna e pede para a pessoa escrever e colocar o papelzinho lá. Tá bom, isso pode ser um processo simplificado, né? Mas precisa ter alguém que faça a coleta desses dados. É importante que tenha uma pessoa, uma área responsável para verificar e dar feedback por que o seu projeto não, por que aquela ideia não foi aceita, né? De repente a sua ideia é ideia igual a várias pessoas, né? Então é importante ter esse acompanhamento e não somente, pessoal, quem quiser dar alguma ideia aqui, coloca o papelzinho aqui. Não. O que eu vou ganhar com isso, né? Então tem que ter todo mapeado esse processo para poder fazer essa implementação dessa cultura empreendedora. Procurar parceiros para a criação de programas de aceleração de projetos também é uma forma de estimular a cultura empreendedora e a inovação aberta em sua empresa. Então, de novo, inovação aberta é criar esse processo e, diante disso, ter uma pessoa, uma área, algumas pessoas responsáveis por coletar, por dar feedback, por procurar para parceiros, né, que possam oferecer prêmios ou para mesmo um desenvolvimento de programas. Então, precisa ser bem estruturado para que isso possa dar certo, tá? Um dos temas da base tecnológica de vocês, eu não sei se vocês trabalharam isso já em alguma disciplina, é o desenvolvimento de um plano de negócio, né? Não sei nem se para efeito de TCC, vocês têm TCC, não tem? Sim, Pro. Tem. Então, em algum momento, não sei se no decorrer aí do curso de marketing, vocês já fizeram alguma coisa relacionada com plano de negócio, mas dentro da disciplina de vocês tem uma base que eu pretendo estar trabalhando isso com vocês, talvez presencialmente, se assim a gente retornar, é o desenvolvimento de um plano de negócio onde vocês poderão escolher qualquer tema, inclusive, talvez até, né, estou aproveitando só a oportunidade, para desenvolver programas de cultura intraempreendedora dentro da empresa, né? Culturas de inovação. Então, o que é um plano de negócio? Só assim em linhas gerais, que não é o momento agora. Colocar no papel como que a empresa deve fazer para desenvolver uma cultura intraempreendedora dentro daquela organização, né? Então, teoricamente é isso. É um começo, meio, fim, trazendo seus reconhecimentos, quais os parceiros, como é que a gente vai implementar isso, como que a gente vai dar o feedback para as pessoas que estão participando. Se a empresa é pequena é mais fácil, se a empresa é grande já é um pouco mais difícil. Aquilo que eu implemento numa empresa pequena é diferente do que eu implemento numa empresa grande. Como é que eu vou passar o resultado para as pessoas? Qual que vai ser a premiação? E assim por diante. Então, dá para vocês fazerem. Então, eu vou ter que pedir esse plano de negócio para vocês, que também pode ser usado dentro do que vocês estão desenvolvendo dentro do TCC, né? Então, estou falando só dentro da minha disciplina, mas pode ser também fora, não tem necessidade de ser somente dentro da minha disciplina. Eu vou dar uma aula sobre o plano de negócio e depois eu vou pedir para vocês montarem um plano de negócio, tá? Professor, mas não é igual um TCC? Não, não é igual um TCC. Plano de negócio é extremamente profissional, né? É bem para dentro da empresa. O TCC é mais um trabalho de conclusão de curso, que pode estar vinculado com alguma coisa profissional ou não, tá? Bom, assim, além de contar com o apoio de profissionais que já conhecem sobre esses processos, ainda é possível estimular um network, que é exatamente o conteúdo da matéria seguinte. E aprendizado para que as pessoas com perfil intraempreendedor consigam melhores resultados através de projetos e assim a corporação também se beneficia. Então, é extremamente importante aí o apoio de profissionais que já conhecem esses processos, né? Se houver pessoas que já começaram e tentaram desenvolver, é mais fácil, né, para desenvolver essa cultura empreendedora naquela empresa. O que acontece muitas vezes
é que a empresa, às vezes, tenta implementar esse processo de cultura inovadora, de inovação aberta, participação dos funcionários. A grande maioria das empresas que não tem esse plano de negócio extremamente implementado ou que não possua profissionais capacitados dentro desses processos, como que elas começam geralmente? Isso acontece na ETEC, às vezes, não na ETEC Camaguarana, que eu não conheço, né? Mas nas ETECs acontece muito isso. Tem uma caixinha de sugestões. Então você vai lá e coloca, seria melhor que, seria legal se a ETEC ou a empresa fizesse isso. Tá bom, isso aí é uma alternativa, mas isso não funciona dentro de uma organização. As pessoas querem reconhecimento, as pessoas querem ter o nome colocado numa plaquinha, as pessoas querem ter o dinheiro na conta corrente, né? Então você dá a sugestão só por dar sugestão, dentro de uma cultura empreendedora, para que tenha uma inovação naquela instituição, você precisa ter um processo mais bem mapeado e você pode ter a ajuda de pessoas que já conhecem sobre isso, né? Então, geralmente, o que as empresas fazem é isso, né? Para que, para que tenha valor, para que aquilo seja possível ser colocado em prática, o apoio de profissionais que já conhecem isso é extremamente importante. Além disso, estimula o network, que eu vou falar logo na sequência aí, né? Então, não é simplesmente por você falar, dei uma sugestão, essa sugestão foi minha. Tá, só você sabe e o seu meio que você contou. Se não tiver um mapeamento ou um processo já criado de, de quem deu uma ideia inovadora e a empresa colocou em prática, né? Geralmente, quando é caixa de sugestão, a empresa olha, lê, fala, legal isso aqui, mas depois a gente vê isso aí. Ninguém coloca nada em prática, né? Então, pode ser das coisas, das mínimas coisas até as coisas mais abrangentes possíveis, né? Então, na semana que vem, eu vou deixar só como... Eu posso até escrever no slide final lá, para vocês me trazerem, mas vocês não precisam fazer nada por escrito nesse sentido, tá? Eu só queria ouvir, eu anoto aqui, não tem problema nenhum, na aula da semana que vem, isso aí, tá? Quero que vocês me tragam, aproveitar a oportunidade aqui do que eu estou falando. Deixa eu ver aqui, cultura empreendedora. Cada um vai falar na aula do dia 17, não, dia 12, né? Hoje é dia 5. Depois eu deixo escrito lá, só para eu não esquecer aqui. Dia dos Namorados, ó. Que data sugestiva. Falar em aula sobre uma ideia inovadora, mas não pode ser repetido entre vocês, tá? Que uma empresa adotou. Então, cada um de vocês deverão trazer uma ideia inovadora que a empresa adotou, mesmo que não tenha sido, como é que eu posso dizer, não tenha sido por muito tempo, mas ela acabou implementando isso na organização, tá? Como era e com essa ideia, o que aconteceu com aquela empresa.
Então, cada um deverá trazer uma situação dessa. Ah, professor, mas como que ele vai achar isso? Pesquisa da internet, tem um monte de casos, né? Um monte. Contei um para vocês agora há pouco. De repente, vocês até vocês pegam. Tem outros, mas eu não vou falar para não tirar a possibilidade para vocês, tá? Existe essa cultura inovadora em entrevista de emprego, existe essa cultura inovadora em demissão de funcionário, existe essa ideia inovadora aí, essa cultura inovadora nesse processo de pandemia. Então tem bastante coisa agora, né? Basta fazer uma pesquisinha aí nas redes sociais aí, de Google, até Facebook mesmo, que as empresas têm divulgado esses processos, tá? Aí aí a gente fala na próxima semana. Bom, vamos lá. Alguém quer perguntar alguma coisa? Então agora nós vamos falar sobre a rede network. Esse vocês devem conhecer bastante. Não é um assunto difícil. É um assunto que está muito perto de vocês. E vocês devem fazer isso com muita frequência, né? E na parte profissional, isso também deve acontecer com propriedade também, porque isso ajuda bastante aí no desenvolvimento, principalmente na busca de uma oportunidade no mercado de trabalho, né? Mas é claro que tem que fazer com seriedade, tá? Certamente você já ouviu falar em network, mas talvez não saiba como colocar em prática. Esse é um estrangeirismo que se tornou no vocabulário do empresário brasileiro, e não por acaso, dada a sua importância para alavancar a sua carreira. Ainda assim, muitas pessoas não sabem exatamente o significado do termo, que vem do inglês, e há quem até conhece o conceito, mas não tem a exata noção da sua importância no ambiente organizacional. E às vezes não sabe por onde começar. Por onde vocês começariam com o network? Profissional. Hoje vocês estão quietinhos. Às 11 horas começa o conselho de classe, tá? Pro, eu não entendi bem a pergunta. Como é que vocês começariam o networking? Uma relação de trabalho, né? Como é que vocês começariam o networking profissional? Vocês têm ideia de como que a gente faz isso para a gente conhecer e alavancar a carreira profissionalmente? Não sei, Pro, talvez conhecer o seu nicho, onde você quer trabalhar, o meio que você está Então, inserido. isso ajuda bastante. Vocês aí que vão sair esse ano aí da ITEC, né? Vão para a universidade. Alguns vão precisar trabalhar, outros poderão ficar só estudando. Mas mesmo só no estudo, vai ter que desenvolver uma rede aí de network, né? Porque acaba ajudando aí no desenvolvimento daquilo que você pretende trabalhar, né? Então, existem alguns passos para você fazer essa rede ir aumentando cada vez mais, né? De forma inteligente. Bom, uma forma de descobrir o significado é recorrer ao dicionário e buscando as duas palavrinhas network, conseguimos aí o significado que net significa rede e work significa trabalho. Então, podemos dizer que network é um trabalho em rede, tá?
ou uma rede de trabalho, né? Então, toda vez que vocês ouvirem essa palavrinha bonita aí, que o brasileiro gosta de utilizar muitas expressões em inglês, né? Ninguém vai falar, eu um trabalho em rede, não. O cara vai falar que é um networking, é muito mais bonito, né? Mas, enfim, a gente usa muito expressões em inglês dentro do nosso vocabulário. Na prática é mais ou menos assim mesmo, um trabalho em rede. É bem o que você acabou de dizer aí, né? Procurar conhecer o seu nicho para você poder aumentar a sua rede de relacionamento. As pessoas costumam usar a rede de contatos como sinônimo para o termo em inglês. Ou seja, para ficar bem claro, a network é uma rede de pessoas que trocam informações, experiências e conhecimento entre si, gerando benefícios para todos os envolvidos, tá? Então, assim, a rede profissional, professor, Facebook pode ser considerado um network? Sim, esse Facebook pode ser considerado um network, né? Porque você vai trocar informações, trocar experiências, conhecimento, né? Mas nem sempre vai gerar benefício para todos os envolvidos. Embora é uma rede de network, né? Uma rede de trabalho, um trabalho em rede, é uma rede de que você consiga aí trocar informações, experiências e o mesmo conhecimento, tá? Legal. Só que é o seguinte, o Facebook, ele te traz mais exposições que às vezes, em vez de gerar benefícios, estou falando profissionalmente, tá, gente? Não estou falando de forma particular, tá? Então, tudo que eu estiver falando aqui é de forma profissional. Nem sempre ele vai te trazer benefícios ou trazer para todos benefícios em relação à área profissional, tá? Então, assim, não é recomendável para efeito de networking ou Facebook profissional, tá? Na área profissional não é recomendado o Facebook, porque lá a pessoa, na sua grande maioria, ela vai fazer a exposição de toda aquilo que ela faz como pessoa física, né? Ou seja, como no seu lazer, né? Então, a pessoa posta às vezes sem camisa, às vezes numa festa de aniversário, uma festa com amigos, um churrasco, enfim. Então, assim, profissionalmente, se recomenda você nem ter Facebook, tá? Para a empresa isso não tem bons olhos. Ah, professor, mas não tem nada a ver. Não, tudo bem que não tenha nada a ver. Mas estou comunicando com vocês porque as empresas monitoram isso das pessoas, pode ser até uma invasão de privacidade. Existe aí departamentos nas grandes empresas só para ficar monitorando o comportamento das pessoas dentro do Facebook, tá? Então, por isso que não é recomendado o Facebook como uma rede de relacionamento profissional, que é o network que eu estou comentando para vocês aqui. Ah, então quer dizer que eu não posso ter Facebook? Não, ninguém está dizendo isso. É que se você entrar dentro de uma grande empresa, a recomendação é evitar que você fique curtindo de amigos, de parentes ou de pessoas que vocês até não conhecem sobre troca de experiências ou informações ou alguma coisa que você acha interessante, engraçado, enfim, né? Então as empresas não gostam muito desse perfil, desse tipo de profissional, né? Então às vezes as pessoas não conseguem alavancar a sua carreira, não conseguem um determinado emprego, enfim, tem N fatores aí que as pessoas falam, nossa, mas eu passei em todos os processos e fui demitido e não fui aprovado, né? Então, às vezes, tem que dar uma olhadinha, desativar essa rede social Facebook, que ela é muito prejudicial profissionalmente, tá? Bom, por que o network, então, é importante? As pessoas não vão a lugar nenhum sozinhas,
nós nascemos, crescemos e nos desenvolvemos para viver em sociedade com muita troca e compartilhamento de ideias. Então, extremamente importante esse relacionamento. Claro que agora a gente está na pandemia, mas mesmo assim há possibilidade, e é o que está tendo muito hoje, essa troca, mesmo à distância, tá? Compartilhamento de ideias e muita troca, mesmo à distância. Isso acontece nos mais variados setores da vida, especialmente no ambiente organizacional. Então, aqui é extremamente importante essa comunicação, esse networking, para você poder ter conexões, né? Não é amigos, é conexões, que lhe te dão essa visibilidade aqui de acordo com o meio do networking, tá? Para evitar com que você fica extremamente exposto. A partir dessa rede de contatos é possível chegar mais longe na carreira, né? Atingindo seus objetivos. E também empresas devem fazer network, tanto para se aproximar dos novos parceiros comerciais, quanto clientes e fornecedores. Então, a partir de uma rede aí de contatos, é possível, se você fizer de forma assertiva, é possível você atingir os seus objetivos, porque alguém vai poder te ajudar nesse processo. Que mais? As empresas também devem fazer esse network, tanto para aproximar-se de parceiros comerciais, quanto de clientes e fornecedores. Então, não só as pessoas, mas como as empresas também devem fazer esses contatos, porque acaba, querendo ou não, de forma comercial, ajudar aí para conseguir novos fornecedores, novos clientes ou novas empresas no seu desenvolvimento de trabalho, tá? Eu acho que deve estar entrando aí no intervalo, e aí eu dou uma paradinha aqui e daqui a pouco a gente retorna. Beleza? São acho que 9 alguma coisa aí, 9h30 aí, só para não atrapalhar a vida de vocês. E aí daqui a pouco a gente retorna e eu continuo. Tá bom? Até mais. Ok. Valeu.